Bom dia, nós estamos começando mais um Amazon Play TV Digital, um plantão do Amazon Play TV Digital, em parceria com o Jornal do Comércio e a Rádio Baré Ondas Tropicais. Hoje é dia 10 de outubro de 2018, uma quarta-feira, e hoje nós vamos comentar aqui um pouquinho da coluna Gestão e Carreira, que é uma coluna escrita por mim, eu sou a Paula Pedrosa, que sai todas as quartas-feiras aqui no Jornal do Comércio. E eu vou ter aqui comigo o Salomão, que vai me ajudar a comentar um pouquinho sobre essa coluna de hoje. E, na verdade, nós estamos até fazendo uma sequência, uma série. Nós iniciamos na semana passada uma série sobre aumento de produtividade. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte dela. Na primeira série, né, só dando um resuminho, na primeira série foi o quê? Foi a questão de exercícios físicos, como eles podem contribuir para o teu aumento de performance e de produtividade no trabalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão do tempo e como isso pode fazer toda a diferença na sua produtividade. Então vamos lá, Bia, coloca para mim, por favor, a coluna. Obrigada. Então, gente, na verdade, o ideal é que você comece a planejar o seu tempo. Eu sei que tem várias pessoas e a maioria dos brasileiros não é uma coisa boa, mas infelizmente vai muito deixando acontecer, né? Vai deixando o dia passar e o que você lembra você vai fazendo e acaba que as suas atividades e os seus compromissos, eles ficam sendo todos na urgência. Então você acaba fazendo tudo que está sendo urgente, que é o que não foi feito no momento correto. Então, a ideia aqui é a gente começar a estruturar o nosso dia, semana e mês para que você consiga fazer as coisas da forma correta e aumentar a tua produtividade lá no final. Esse vai ser o resultado que você vai ter. E a primeira coisa de tudo é você ter como se planejar. E aí a gente tem vários meios, que eu vou citar aqui alguns, e até dar um exemplo meu mesmo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de me planejar com papel, ou seja, eu preciso de uma agenda, eu preciso anotar. O Salomão, por exemplo, prefere se planejar por... Fala um pouquinho. Bom dia a todos os seguidores aí do Amazon Play, aí no Facebook, aos leitores do Jornal do Comércio. Parabéns, na verdade, parabéns pelo programa, né, pela essa iniciativa aí do Oswaldo. É muito bacana a gente poder compartilhar desses temas aqui que tá ligado diretamente aí à carreira dos profissionais, aqueles que estão iniciando a carreira e aqueles também que já estão atuando aí há um bom tempo. E sempre é importante estar refletindo aí sobre o seu andamento no dia a dia. Esse tema é muito importante. Falar de gestão do tempo é algo presente na vida dos profissionais, é uma competência, isso é algo a ser desenvolvido. É algo que chama atenção, é algo que pode te levar a uma promoção, como também pode te levar aí, de repente, a um desligamento ou uma chamada de atenção, até mesmo uma advertência. Todo trabalho, todo programa de desenvolvimento de líderes vai ter um módulo ou parte aí do treinamento que nós vamos ter que tratar, vamos ter que falar de gestão do tempo. E aí a Paula está falando sobre esses meios, né, de você ter uma interface, de alguma forma, você se organizar, se programar, como é que você faz isso. E realmente a Paula, ela é muito visual e ela precisa realmente ali do papel e é algo bem bacana e ela faz uso dessas ferramentas. Na mesa dela tem um planner, ela vai já falar sobre isso, bem grande, já está pedindo dela e personalizado para o ano de 2019, né, esses toques feministas. Eu já sou um pouquinho disso aqui, ó. Né? Então, todos os meus agendamentos, toda a minha organização do dia, eu tenho que compartilhar no meu e-mail profissional, no meu e-mail particular, e tem que estar no celular. Então, estou por aí, estou no carro, alguém me liga, calma aí, só um minutinho, deixa eu ver minha agenda aqui no celular. Então, é o meio que eu encontro, não é? Aquilo que parece mais comigo, eu vim de tecnologia, e eu faço uso aí realmente da minha agenda eletrônica. E essa é a ideia. A ideia é que você consiga enxergar qual é o melhor meio para você. O meio é indiferente, é realmente o melhor para você, porém, você precisa ter algum meio.
seja um papel, uma agenda, um planner, o celular, o computador, o que melhor se adequar ao seu perfil. E para escolher a melhor forma, você precisa se conhecer. Precisa ser algo que você vai utilizar, que você vai conseguir acompanhar e que você vai conseguir fazer render o seu tempo para lá no final do dia você ter de fato o resultado que você precisa ter no seu dia. E aí, a partir desse ponto que você vê qual que é a melhor forma de você se organizar, chega a hora de se planejar. E a gente vai falar um pouquinho de uma parte bem prática, para que você consiga já utilizar isso até hoje mesmo, se você quiser começar no seu trabalho. Então, vamos lá. O ideal é que você tenha um planejamento semanal. Porque planejando semanalmente, você vai conseguir planejar o teu dia diariamente. Então, vamos lá. Se você conseguir enxergar a tua semana de segunda a sexta ou de segunda a sábado numa visão só, é bem melhor. Você sabe que na segunda tem uma reunião tal, na terça tem isso, na quarta tem aquilo. Você já vai colocando esses teus compromissos e atividades e vai encaixando em cada dia quais são as outras atividades que você precisa fazer. E aí a gente tem uma diferença. Nós temos uma diferença de atividade e de compromisso. O que é compromisso? É uma reunião. Compromisso é uma vinda aqui na rádio. Compromisso é algo que você tem que se deslocar, ou então até no seu trabalho, mas que você vai estar com outras pessoas fazendo somente aquilo. E atividades são aquelas situações que você vai fazer na sua mesa de trabalho, enviar um e-mail tal, fazer um relatório, fazer uma proposta, enfim, essas situações na sua mesa. Então, você pode se planejar até de duas formas, que é muito a forma que eu faço. Por exemplo, as atividades eu coloco nesse meu planner, que o Salomão bem falou que eu utilizo, porque depois de feito eu já dou ali um ok, então fica bem visível para mim o que foi feito, o que ainda falta fazer. E a questão dos compromissos, sim, é utilizado no Outlook, porque já compartilha no celular. De manhã cedo você olha, você já consegue verificar o que você vai ter no dia. E aí entra até uma situação bem importante, porque a gente ainda vai aprofundar isso um pouquinho mais em outras colunas, porque é um tema muito importante. Mas o que acontece? Você precisa até para o seu dia a dia, e dependendo das atividades e dos compromissos que você vai ter, tá vestido de acordo com o que você vai ter no teu dia a dia. Então é importante de manhã cedo, se você puder ter no teu celular a tua agenda, porque você olha, já vê o que você precisa estar usando para se preparar para o teu dia todo. Isso também é algo que eu vejo que o Salomão faz bastante, né? Por exemplo, nas sextas-feiras nós temos o que a gente chama de Casual Day, né? Onde tanto nós que estamos à frente aí na consultoria, quanto os nossos colaboradores, muitas vezes a gente vai um pouquinho mais à vontade com aquele jeans, não é? Mas pode acontecer de ter uma reunião ali no início da manhã e eu não posso ir dessa forma. Então, ao acordar, eu preciso logo ver também na agenda, já olho no celular para ver qual é o compromisso, o tipo de compromisso, se nós vamos atender ali algum executivo logo pela manhã, e a gente tem que estar vestido aí de fato apropriadamente. E a gente, voltando um pouquinho ainda falando sobre os meios, né? E hoje está na onda aí dos iWatch, né? E os relógios digitais, e até isso a gente faz muito uso. E é importante, às vezes você está no meio de uma reunião aqui, e aí o teu telefone vibra, e o teu celular vibra, quer dizer, o teu relógio vibra aqui no teu pulso, e você já dá uma olhadinha aqui se você tem que acelerar um pouquinho, tem que correr um pouco mais. Eu faço uso, né, de relógio digital, a Paula também faz uso de relógio digital, às vezes está na academia, o negócio está vibrando. Então, para você ver onde nós chegamos. Então, nós temos ferramentas diversas para a gente realmente aí tá gerenciando o ponto. E o que a Paula falou, início do dia, né? Você precisa saber como vai ser todo o teu dia. Então, qualquer coisa que surja ali, você vai ter que realmente fazer um remanejamento, saber se é prioridade ou não. A Paula vai se aprofundar, tem um outro tópico sobre isso. E é importante você ter essa visão logo no início do dia. Acordou, já dá uma olhada, porque às vezes é uma situação, como nós falamos aqui, até de vestimento, do que você vai vestir, né? Ou às vezes é ter que sair um pouco mais cedo de casa porque tem que passar em outro lugar, é um compromisso pessoal, alguma situação que de fato é preciso. Da mesma forma, a semana.
Você precisa ali estar de olho na semana como um todo. O ideal é que no final de semana você possa fazer isso. No final de semana, já dá uma planejada no dia, o que vai ser na segunda, primeira coisa, até a sexta-feira. Essa semana, por exemplo, tem um feriado aí na sexta-feira. Se você, de repente, não já tiver isso claro no domingo, na segunda-feira, acontece às vezes até de marcarmos uma reunião e ninguém se toca do feriado, que é na sexta-feira. Então, o planejamento, existe planejamento anual, né? E tá chegando o final do ano aí, todo mundo vai se planejar, colocar suas metas e todo mundo voltando aí para academia, mas isso é um outro assunto aí envolvendo metas e objetivos para 2019, que com certeza a gente vai estar falando aqui no final do ano. Mas é o planejamento mensal, é o planejamento... O mensal é muito importante, gente, para ter os compromissos aí pessoais. Exemplo, o check-up, a questão de academia, uma situação de reunião com o filho, uma viagem, né? A Paula, a gente vai estar nos próximos dias aí tendo um intervalinho aí para dar uma descansada, pegar uma prainha. Isso tem que estar muito claro na agenda, senão vai entrar compromisso. A gente tem que saber desde agora, né, Paula? Aquilo que a gente vai ter que colocar para antes e depois. Exatamente, porque você não pode atropelar. Lembrando que vou sair, vou viajar de férias, isso tem que estar muito claro no meu planejamento, porque não é por causa das férias que os teus compromissos ou que os compromissos da empresa vão esperar. Ou seja, então se você vai ter esse momento, você sabe que você vai ter que se antecipar em algumas outras atividades, em alguns outros compromissos, para que você consiga cumprir o que você precisa mesmo se ausentando. E isso é parte de planejamento, gente. Isso é algo muito importante, inclusive. Não é porque você está ausente que as coisas não têm que andar. Muito pelo contrário. O bom profissional, mesmo quando ausente, tudo ocorre bem. A equipe está ali junta. Se você não é o líder, mas os teus pares te suportam, te ajudam também. Isso tudo vai do teu planejamento. Então, vamos lá. Estamos falando de olhar a semana e planejar de acordo com tudo isso que nós temos, por exemplo, feriado que tem essa semana. Então, você vai ter que adiantar, provavelmente de segunda a quinta, o dia vai estar mais intenso, vai estar mais cheio para conseguir fazer tudo o que precisa com menos um dia útil. Com isso, vamos começar a planejar cada dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E também vamos planejar o nosso mês, como muito bem o Salomão colocou, check-ups, algumas atividades pontuais que é só uma vez no mês, é importante que você tenha isso também bem claro aí. Então, você vai planejar a sua semana. E outro ponto que é muito importante é que a gente consiga enxergar quais são as prioridades. Por quê? Vamos lá. Isso aqui é algo muito importante, porque eu converso com muita gente que fala assim, Paula, não adianta eu tentar me planejar, porque acaba que eu não consigo fazer as coisas e eu me sinto até mais frustrada. Um ponto que eu coloquei aí na coluna, depois se você for ler, você vai ver que eu coloquei até a seguinte situação. Quando você consegue fazer um planejamento que você vai dando um ok nas atividades feitas, isso é até bom para o teu psicológico, porque você tem aquele sentimento de dever cumprido, o que é excelente, porque você vê que você está rendendo, tua produtividade está aumentando, você está conseguindo fazer. Por outro lado, tem esse sentimento que é o sentimento negativo que pode acontecer, que é de quando você não conseguir, você pensar, poxa, eu não consigo. Toda vez eu coloco as coisas para fazer e eu mesmo não cumpro com o meu planejado. E é para isso que esse próximo ponto serve, o de prioridades. Por quê? Olhando ali o teu dia, você chega, você vê quais são as atividades que você tem que fazer, mas sempre se atente para a prioridade. Ou seja, se você tem algo que precisa ser feito hoje pela manhã, por exemplo, marque ele em azul, marque ele com lumicolor, faça um asterisco, enfim, coloque alguma relevância nele para que ele chame a atenção. E dê prioridade à prioridade, ou seja, faça primeiro as suas prioridades. Porque se tem algo que está planejado para eu fazer hoje, mas que eventualmente, se eu não conseguir fazer hoje, não tem problema eu fazer amanhã, é esse que deve ficar por último. O que precisa ser feito hoje é o que já deve ser o início das suas atividades. Então, se você se comprometeu com o cliente, com o teu superior, com o chefe, de entregar hoje um relatório, de entregar hoje uma proposta, comece por esse. E além da prioridade, um outro ponto que você deve sempre começar é pelo mais trabalhoso e difícil. O ser humano, ele geralmente quer fazer logo as coisas mais rápidas
e mais simples, as mais fáceis. Porque rápido eu vou acabar. Mas a gente tem que entender o seguinte, eu tenho que usar a minha energia para fazer o mais difícil e o mais trabalhoso no começo do dia. Porque no final do dia, pode ser que tenha alguma interrupção, algum imprevisto, eu não tenha mais tempo suficiente para algo que era trabalhoso e que eu preciso entregar hoje. Então é importante você ter sempre as suas prioridades. Na gestão do tempo, esse trabalho que a gente faz com profissionais, né, para os nossos treinamentos, inclusive lá na consultoria, a gente fala algo muito bacana que é sobre a matriz de prioridades. Então a gente precisa colocar 4 quadrantes e verificar como é que está o nosso tempo. O que é urgente? O que é não urgente? O que é importante e aquilo que não é importante? Então, por exemplo, algo que é urgente e não muito importante são as interrupções do dia a dia. Quando você tem algo urgente e importante, aí é crise. Né? Aquilo que o chefe te chama ali e fala, olha, parou a produção, parou a linha. Né? O cliente, parou... Enfim, isso aí é algo que é urgente e é algo que é importante e você vai ter que ter espaço na agenda para isso. Agora a gente tem aquelas situações de não urgentes e não importantes. Né? Navegar Mas que precisam ser feitos. E tem outras que não, né? Que são as distrações. Não é importante, não é urgente. Exemplo, metade do dia navegando no Instagram e no Facebook. Isso não é urgente, isso também não é importante. Às vezes, aquela bacana, o horário do jornal, legal. Mas talvez aquele tempo excessivo diante da TV à noite, aquilo também não é urgente e também não é importante. E tem aquilo que a gente deveria priorizar, né, na nossa agenda, que é aquilo que é muito importante e não é urgente. Como assim, Salomão? O teu planejamento. Se dedicar ao planejamento. Não é algo, digamos, tão urgente, mas é algo de extrema importância. E aí, principalmente para cargo de média, alta gestão, você precisa ter um tempo ali para, de fato, usar para o teu planejamento. Usar para ter aquela conversa com o teu colaborador, para dar um feedback. Isso aí você precisa e geralmente não se dedica muito tempo para isso que é importante e não urgente, que envolve aí planejamento, ou seja, metas e planejamento. Exatamente. E se você eventualmente não conseguir cumprir algo da sua agenda, que pode ser deixado para outro dia, não se sinta com peso na consciência por conta disso. Vão acontecer dias que realmente vai precisar disso e é normal. No outro dia você faz, você cumpre, dá uma corridinha para conseguir cumprir tudo. Mas muito importante também é que você deixe um espacinho na sua agenda aí para algumas eventualidades que podem acontecer. Se você fizer uma agenda diária de forma que todo o seu tempo seja preenchido, você vai acabar tendo algum problema, porque todo dia a gente vai acontecer uma eventualidade, uma urgência, uma situação, alguém vai lhe ligar numa hora inesperada ou uma pessoa, um chefe, um cliente pode vir conversar com você e vai tomar o seu tempo. Então, já deixe um espacinho, nem que seja de 1 hora por dia, para eventualidades, que é onde você vai correr atrás dessas coisas que podem acontecer. Entra muito próximo aí desse tópico a questão de e-mails. E quando a gente fala de gestão do tempo, o Salomão aqui vai concordar comigo, na verdade, lá na Paula Pedrosa, Red Hunter, falando desse assunto de gestão do tempo, é o Salomão que ministra esses treinamentos. E a gente vê que na maioria dos treinamentos você tem uma sugestão de ter um horário específico para verificar e-mails, porque senão isso pode tomar o seu tempo. E e-mails geralmente são solicitações, são demandas, e aí você vê o e-mail, já faz, vê, já faz, acaba que você fica sem tempo para as suas atividades que já estavam programadas. Porém, eu tenho um adendo a isso, que é algo muito importante. Isso depende muito, gente, do seu tipo de profissão. Algumas profissões você consegue sim separar um tempo só para e-mail, mas em outras atividades isso não é possível. E um exemplo muito claro aqui somos nós mesmos. Eu, por exemplo, eu tenho que ver o meu e-mail de 30 em 30 minutos, eu tenho que estar checando. Por isso que ele está aqui no meu relógio, está no meu celular, está no meu computador. Por quê? Porque se um cliente meu me pede um agendamento, me pede uma solicitação, algo que precisa ser feito agora, eu preciso estar atenta para fazer no tempo hábil e não deixar chegar no final do dia para ver os e-mails quando não tenho mais tempo de fazer aquilo.
Entrando nesse assunto de e-mail, é importante você saber que nem todo e-mail que chega, que você verifica, precisa dar andamento agora. Se você pode deixar para depois, por conta de uma outra atividade ali naquele momento mais urgente, mais importante, deixe. Ou tem coisas que você também pode delegar. E é algo que a gente precisa aprender a fazer. Se eu receber uma solicitação que eu consigo delegar na minha posição de líder, por exemplo, delego para uma pessoa e dando andamento enquanto eu estou fazendo alguma outra coisa. A Paula falou sobre essas eventualidades e aí é bem importante que o profissional ele não pode demonstrar, claro, óbvio, muita desorganização, na verdade nenhuma desorganização, né? E porque isso vai trazer um peso realmente aí no dia a dia e até mesmo para ele ser contratado ou não. Só que tem aí também outro extremo, aquelas pessoas que querem ou de fato são extremamente organizadas, mas acabam perdendo um pouquinho na competência de flexibilidade, de resiliência e não, isso não está na minha agenda, então não tem como fazer agora. Lembra que eu falei da matriz de prioridades? Tem situações envolvendo crises que você precisa resolver. Então você precisa ter esse comportamento, né, de escutar, de entender e saber qual é o impacto daquilo ali. Só é a palavra, impacto. Qual é o impacto? Qual é a consequência que vai trazer? Então essas eventualidades, você tem que saber ali como gerir, né, escutar, saber se realmente é a prioridade ou não, e aí de fato resolver. Certo? Então no que a Paula falando aí sobre e-mails, realmente, o que não pode acontecer é ficar olhando e-mail a cada minuto, toda hora atualizando, né? Pessoas que ficam atualizando ali o Instagram, Facebook, tem aqueles que são viciados também, apertando lá no botãozinho de atualizar e-mail. Então tem que ter cuidado para isso realmente não tomar o devido tempo. Exatamente. E, gente, falando agora um pouquinho sobre a questão de como essa gestão do tempo bem feita pode trazer um impacto positivo ou negativo para o seu trabalho e, consequentemente, para a sua carreira, porque, vamos lá, uma coisa está ligada à outra de todas as formas. Se você não consegue dar o resultado esperado dentro do tempo que é o esperado também, porque você pode muito bem fazer e acontecer, mas com atraso. Hoje, o que você precisa fazer e acontecer no tempo solicitado, se possível até antes. Então, essa é a forma que a gestão do teu tempo vai impactar diretamente. Então, é interessante sim, isso é a sua carreira que está em jogo, é um resultado de um trabalho, mas é a tua carreira, é a sua visibilidade ali dentro da tua empresa que está em jogo, de acordo com os teus resultados. Então, comece a se planejar, comece a fazer o seu planejamento com flexibilidade, com resiliência, porque nem sempre vai conseguir cumprir aquilo ali, mas tente, para que você consiga ter esses resultados. Você vai conseguir fazer mais num dia só, entregar mais, com certeza os teus prazos vão se antecipar e você vai conseguir aí dar o resultado esperado, quem sabe até melhor do que o esperado. É por isso que a gestão do tempo é um fator tão importante no aumento da sua performance no ambiente de trabalho. E Paula, pegando principalmente aí para quem tem cargos aí de liderança, o que você vê aí de importância e fundamental no sentido de delegar tarefas? Gente, eu conheço muitos profissionais que já são hoje gerentes, são líderes e geralmente esses profissionais eles vêm subindo, né? Antes eles eram pessoas técnicas, eles eram as pessoas que faziam. E aí quando você chega num cargo de liderança, você tem que entender que você e a sua equipe fazem. Se você começar a pegar tudo para si e não delegar, quem vai sofrer as consequências é você. A partir do momento que seu setor, sua equipe não dá resultado, a culpa não é do analista, a culpa é sua, é de quem está à frente da equipe. Então, isso é algo que realmente tem que ser aberto mais à mente na questão de delegar. Uma atividade que você viu que pode ser feita por outra pessoa, não precisa essencialmente ser feita por você, delegue. Depois você supervisiona, depois você verifica que está correto, ou não dá para ser toda a atividade feita por outra pessoa, mais de metade dá. Dê a metade dessa atividade para a pessoa fazer, depois você verifica, dá andamento no que precisa. Isso daí é um tempo
O Salomão sempre me diz, inclusive, que o tempo é precioso. Ele fala assim, Paulo, o teu tempo é precioso. E, de fato, gente, é com o nosso tempo que a gente vai trazer resultado para tudo na nossa vida. A gente está aqui dando muitos exemplos do âmbito corporativo, mas, inclusive, em aspectos familiares, em aspectos sociais, você consegue ter tempo para tudo se você se planejar e der a devida importância a isso. Um ponto aqui que o Salomão tocou é a questão de noite em casa, passar muito tempo na televisão, no Facebook, no Instagram, você perde um tempo que talvez você podia estar fazendo uma leitura, você podia estar brincando com os filhos, ter qualidade de tempo com a sua família. E aqui ninguém está falando que não pode ver televisão, ficar em redes sociais, de forma alguma, mas tem que ter um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio e a gestão do tempo é um equilíbrio de todas as coisas que você precisa fazer. Quer colocar mais alguma consideração, Salomão? Sim, sobre a questão de delegar tarefa, é importante para você que tem algum tipo de cargo, de liderança, de chefia, desde o líder de produção, enfim, tem um cargo de liderança. Quando você for delegar, você precisa primeiro passar da forma correta, né? Os detalhes daquela tarefa, o que de fato você quer, o que de fato você espera, tem que ficar muito claro para quem você está passando. Segundo, você tem que acompanhar. A responsabilidade continua sendo sua e não para aquela pessoa que vai executar. Você é corresponsável. E quem vai ser cobrado provavelmente não vai ser quem está executando, vai ser você que delegou. Então, a cobrança vai vir para cima de você. Então, é preciso estar alinhando, não é? E prazo, né? Tem que colocar, tem que expor um prazo. Você tem um prazo até tal dia para evitar surpresas. Quando você for cobrar, a pessoa, mas eu não sabia que tinha que fazer dessa forma, eu não sabia que tinha esse outro ponto. Já é para hoje à tarde? Poxa, eu pensei que era para a semana que vem. Então, vai delegar, a responsabilidade é sua, passe da melhor forma, mais transparente, mais clara para quem vai executar aquela atividade, aquela tarefa. Para encerrar aqui minha parte, eu quero deixar, e a Paula acabou tocando, sobre esse equilíbrio. Gestão do tempo é você olhar a tua parte profissional lá na empresa, você como profissional, ter também o controle, não é? Ter planejado o teu tempo com a tua família, para quem frequenta alguma religião, para quem frequenta alguma atividade social com os amigos, e também consigo. Aquele tempo que você precisa reservar para o teu MBA, para a tua especialização, para o seu inglês, que a gente sempre bate na tecla aqui, para aquele livro que vai te ajudar a desenvolver alguma competência, alguma habilidade. Então é esse equilíbrio entre o teu profissional, a tua vida familiar, social e a tua carreira, a preocupação consigo. Bacana, gente? Espero que a gente tenha conseguido aí dar algumas dicas, né? A gente sempre gosta de, às vezes, dar uma sacudida aí nos profissionais. E desejo aí uma boa semana a todos, um bom feriado, né? Quase véspera aí de feriado. Legal? E aí a Paula vai encerrar o dia de hoje aí. Sucesso a todos, boa sorte a todos. Gente, isso é algo que não precisa esperar a semana que vem para fazer. Você pode começar hoje, mesmo depois de amanhã já sendo um feriado, porque você pode inclusive planejar o seu feriado. Planeje fazer algo diferente, algo legal, algo que você possa sair um pouquinho da rotina e até pegar um ânimo novo, fôlego novo. Às vezes a gente precisa disso também. Então, que tal a gente já começar a fazer isso hoje? Se for uma pessoa que é que nem eu, que precisa anotar, não tem agenda, faz no papel por enquanto, até comprar, mas você já consegue fazer hoje. Espero que a gente possa ter ajudado vocês. Uma ótima semana e um ótimo feriado. Fiquem com Deus.